Aula de matemática, crianças, nossa segunda aula de hoje. A atividade que nós vamos fazer está na apostilinha do segundo trimestre, tá? Aquela que vocês foram buscar na semana passada na escola. Nós vamos trabalhar, né, a página 124, 125, 126, 127 e 128, tá? Não se assuste com a quantidade de página, porque não é muita coisa para ser feito, tá? Nós vamos trabalhar hoje sobre sequências de figuras, né, geométricas. Vocês vão observar aí que cada sequência tem um padrãozinho, tá? Então, lá na página 124, fala assim, ó, seguinte. Descubra o padrão. Padrão é aquilo que se repete, tá? Ao longo de um tempo, ao longo das figuras, tá? Por exemplo, nossa semana tem um padrão. Vocês sabem que toda segunda-feira tem a aula de língua portuguesa, matemática e história. Terça-feira tem um padrão. Toda terça-feira tem língua portuguesa, matemática e ciências. Hoje, que é quarta-feira, tem um padrão. Toda quarta-feira, vocês sabem que tem aula de língua portuguesa, matemática e geografia. O padrão é aquilo que se repete sempre, tá? Então, vamos lá? Vamos lembrar o nome de algumas figuras geométricas? Vamos, crianças? Observe a nossa sala e responda. Então, aqui vou colocar algumas figuras geométricas para vocês, né? São figuras geométricas planas, né? Tem o triângulo, tem o quadrado, retângulo e o círculo. São os que são mais conhecidos por vocês. Mas tem muitos outros também, outras figuras geométricas. Tem o losango, que é um quadrado, só que, né, parece que ele está em uma posição diferente. Tem o paralelograma, que também tem 4 lados iguais, só que a posição está diferente. E tem o trapézio, que tem 4 lados iguais, só que são de tamanhos diferentes, que mostra aí. E tem outros também, mas eu só trouxe esse para vocês. Vocês estão acostumados com os 4 que estão aqui em cima, ó. Triângulo, quadrado, retângulo e círculo, tá? Então, na nossa sala, como a gente não está em sala de aula, mas se vocês observarem na casa de vocês, vão ver aí que as figuras geométricas, né, está presente no espaço, né? Os objetos têm o formato das figuras geométricas, tá? Então, se vocês olharem ao redor, vocês vão ver muito disso. Vamos para as perguntinhas. Algum objeto ao redor se parece com alguma figura geométrica? Vocês têm alguma coisa que está pertinho de vocês aí que lembra uma figura geométrica? Tenho certeza que tem, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês algum exemplo, ó. No retângulo, ó, na nossa casa tem a tela do computador, é um retângulo. O celular, a tela do celular tem o formato do retângulo. A porta, né, na nossa casa é um retângulo. Triângulo. Tem aí, né, agora acho que não tem na casa de vocês nem na minha. Raramente tem. A pizza, quando se corta a pizza, né, os pedaços da pizza é o formato de triângulo. O cabide, crianças, para pôr roupa, né, tem aqui essa parte de baixo que tem o formato de um triângulo, ó. Círculo, temos o relógio. Tem a bola, que tem o formato de círculo. Quadrado, nós temos a bolacha, né, de água e sal, essa que é muito gostosa, que sempre a gente tem na nossa casa, tem o formato de quadrado. O dado tem o formato do quadrado. Então, tem várias coisas, né, que tem aí o formato na nossa casa. Se vocês olharem do lado, vai ver tanto formas geométricas, né, tem muitos, mas eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Então, aqui no primeira perguntinha, algum objeto ao redor se parece com uma figura geométrica? Se vocês verem alguma figura, algum objeto que tem essa figura, vocês colocam que sim. E se não, vai escrever que não. Mas eu acho que tem, é difícil a casa que não tem. Tá? Segunda perguntinha. Escreva o nome do objeto e da figura geométrica com a qual ela se parece. Por exemplo, se você observou a porta, você vai escrever porta. Tá? Se você viu aí a tela do celular, celular, que é o formato, né, de retângulo. Próxima pergunta. Agora, escreva o nome das figuras geométricas que você conhece. Então, você vai escrever o que você conhece. Triângulo, quadrado, retângulo, círculo. Se tiver mais algum que você conhece, vai escrever também, tá bom?
desenhe essas figuras geométricas. Vai desenhar aqui as figuras, o triângulo, o quadrado, o retângulo, o círculo e o que vocês conhecerem aí, né? Se vocês conhecem o losango, pode desenhar losango, tá? Fica a critério de vocês. Bom, já na página 125, nós temos aí as sequências para a gente analisar, que eu falei para vocês. Sequência é aquilo que se repete ao longo aí do caminho, ao longo da atividade, ao longo dos dias, tá? Então, isso se chama sequência. Vou fazer a leitura aqui para vocês. Analisando as figuras geométricas apresentadas a seguir, né? Analise. Vamos analisar, então. Analisando, dá para vocês perceberem que tem aí um quadrado amarelo, um triângulo azul, um círculo vermelho, um quadrado amarelo, um triângulo azul, um círculo vermelho e um quadrado amarelo. Então, tem um padrão aí. Se você continuasse organizando-as da maneira que estão representadas, quais seriam as duas próximas figuras? Ai, desculpa, crianças, fazia um tempinho já que eu tava querendo espirrar, tava difícil aqui. Eu tava lendo, mas tava querendo espirrar também. Bom, então pede aqui pra gente continuar a sequência. Nós temos, então, depois do quadrado, ó, nós temos qual figura? O triângulo. Então, eu vou desenhar aqui o triângulo. Tá pedindo aqui duas próximas figuras. Depois do triângulo, qual figura que vem? Vem o círculo. Então, eu vou pintar aqui. O triângulo eu vou pintar de azul. Não consigo pintar aqui o triângulo, tá, crianças? O meu computador não deixa eu pintar direitinho. Vocês vão ter que dar continuidade aí. E o círculo vermelho. Então, né, eu vou desenhar e pintar aí a sequência, as duas próximas figuras. Agora, o seguinte, se você continuasse organizando da mesma maneira que estão representadas, quais seriam as duas próximas figuras? Então, você vai escrever aí triângulo e círculo, tá? Vocês vão escrever embaixo, ó, triângulo e círculo, que foram as duas figuras que nós conseguimos fazer aí, né? Que faz parte da sequência. Só um minutinho que tô trocando a canetinha aqui, crianças. Agora na parte de baixo, ó, mão na massa. Ana estava brincando com formas geométricas que ela mesma produziu, com papéis coloridos trazidos do centro da cidade pela avó. Então, encaixando os triângulos, ela montou esta sequência, né? Ela usou aí, ó, uma sequência de triângulos que estão, né, certinho na posição certa e alguns invertidos, né? Formou aí uma fita. Parece aquela fita que usa no cocar do índio, né? Então, nós temos aí na parte de baixo, ó, uma, duas. Tá vendo aqui? Dois triângulos verde. E na parte de cima, nós temos um amarelo. Tá vendo? Essa é a sequência. Depois nós temos, ó, dois azuis na parte de cima e um vermelho embaixo. Depois, né, segue a sequência, ó, dois verde e um amarelo em cima. Dois azuis em cima e um vermelho embaixo. Tá vendo? Tem uma sequência. Tem dois verde e um amarelo em cima. Um vermelho embaixo, dois azuis em cima. Dois verdes embaixo, um amarelo em cima, né? Tá seguindo aí uma sequência. Então, qual será a cor do próximo triângulo? Então, eu vou desenhar um triângulo aqui. Desenhei o triângulo, né? Que tá pedindo o próximo. Qual será a cor? Depois do azul, qual é a cor de triângulo que vem aí? É a cor verde. Então, eu vou pintar ele de verde, ó. Então, verde, vocês vão escrever ali a palavra verde. Ana pensou, posso criar outro padrão, alterando apenas as posições dos triângulos. Pode fazer isso? Pode, né?
Ajude a e desenhe outra sequência padronizada utilizando as mesmas cores de triângulo. Então aqui ela pensou em criar outro, né, padrão. Então vocês podem desenhar aqui e fazer um outro padrão. Vamos lá? Então vocês podem fazer o seguinte, ó. Vocês podem fazerem assim só. Não precisa fazer aquela outra parte, ó. Aqui é vocês que vão criar a sequência de vocês, o padrão de vocês, tá? Ajude e desenhe outra sequência padronizada utilizando as mesmas cores. A gente pode desenhar do jeito que a gente quiser, só que tem que ser, né, triângulo e usando as mesmas cores que ela tem ali, tá? Não precisa ser na mesma sequência. Você pode fazer assim, por exemplo. Deixa eu mudar aqui a canetinha. Ali tem amarelo? Tem. Então, vou fazer uma sequência diferente. Eu vou fazer amarelo. Verde. Tem azul ali, vou colocar um azul também. E vou colocar um vermelho, tá vendo? Tô fazendo uma sequência aí bem simples. Depois vou colocar um amarelo de novo. Aí vocês que vão decidir a cor que vocês querem, tá, crianças? É que eu, né, coloquei uma forma bem simples aí. Vocês que decidem. Depois do amarelo ali vem então o verde, ó. Então eu vou pintar tudo de verde, tá vendo? Eu coloquei a sequência um de cada cor. Se eu colocasse mais um triângulo, seria azul, né? Então eu decidi fazer essa sequência. Vocês decidem aí a sequência que quer, tá? Agora é hora de validar o conhecimento. Analise as respostas do colega. O que você observa que o colega fez corretamente, né? Aí vai ser difícil de vocês responderem, porque vocês vão voltar com o coleguinha. Só quem estiver na aula online que vai conseguir, né? O que você faria diferente, né? Aí, sinceramente, essas duas respostas aqui é só para quem estiver na aula online para fazer, tá? Quem não estiver na aula vai ser difícil, não tem como fazer essa atividade. Na parte de baixo, ó, discutindo. Na primeira sequência de Ana, que a primeira sequência de Ana, criança, é essa sequência aqui, ó. Primeira sequência, tá? Que ela fez, ó, primeira. Esse foi o primeiro desenho dela. A regra por ela determinada é encaixando com os triângulos verdes, sempre tem o amarelo, ó. Sempre aqui, ó, triângulo verde tem o amarelo. Bem aqui, ó. Ó, essa parte, tá vendo, ó? Né? Sempre tem um amarelo. Encaixando com os azuis, sempre tem o vermelho, ó. Então, aqui, sempre com o azul, ó, na parte aqui, que a Pro tá mostrando aqui, ó, em cima, sempre com azul tem um vermelho, né? Então, aí foi a sequência que a Ana fez no primeiro desenho. Ao inverter os triângulos azuis com verdes, forma-se uma nova sequência, com a mesma regra da sequência que Ana montou. Então, agora aqui, ela fez, né? Ela modificou aí. Ela fez, esse é o segundo desenho dela. Vou colocar aqui, ó. Segundo desenho da Ana. Ela inverteu, né? Ela colocou, ó, 1, 2 azuis e 1 vermelho. Ela inverteu, né, a posição, porque lá no primeiro desenho, os 2 azuis estavam em cima, na parte de cima. Agora ela colocou na parte de baixo. E ela fez o seguinte, os 2 verdes que estavam na parte de baixo, se vocês observarem na primeira sequência, agora está em cima. E o amarelo está embaixo. Então, ela inverteu a posição. O que estava em cima ficou embaixo, o que está embaixo ficou em cima. Agora, explique essa nova sequência utilizando as mesmas orientação da Ana. Então, a segunda sequência, o que aconteceu? Ela colocou, ó, ela encaixou 2 triângulos azuis, sempre tem um vermelho. Encaixando 2 verdes, sempre tem um amarelo. Então, ela trocou a posição, tá bom? Ela modificou a posição.
Agora na página 127. Desenhe outra sequência e peça a um colega para dizer qual é o padrão. Aqui vocês vão desenhar uma sequência aí que vocês quiserem, tá? Vocês que vão definir a sequência que querem. Vocês façam um desenho bem bonitinho aí. Aí ficou horrível. Deixa eu tentar melhorar. Por exemplo, ó. Ó, vocês façam um desenho, vocês vão pintar esse desenho da sequência que vocês quiserem, tá? E depois vão responder aqui as perguntinhas. Aqui é vocês que vão decidir a cor que quer, a sequência que quer. Nas duas sequências apresentadas, a cada duas cores iguais, as duas sequências apresentadas é essa daqui, o 1 e o 2, tá vendo, ó? A cada cores iguais, o triângulo invertido seria amarelo ou vermelho. Voltando lá, ó, tá vendo, ó? Daqui, ó, 2 verde, 1 amarelo, 2 azul, 1 vermelho. Essa era a sequência. Trocando apenas os triângulos azuis com verdes, a regra continua a mesma. Se a gente trocar ali, sempre vai ser 2 verde e 1 de outra cor, né? 2 cadê? Deixa eu voltar lá. 2 azul, a cor vai ser outra cor. Se a gente trocar, criança, ali o triângulo azul com verde, a regra continua o mesmo. Os triângulos amarelos e vermelhos não mudaram de lugar, né? Se a gente trocar a cor ali, o amarelo e o vermelho, tá vendo aqui, ó? Amarelo e o vermelho, ó, não vai mudar de lugar. Discuta com a turma. Se trocar as cores, obtém sempre a mesma explicação, né? Então vai ser difícil vocês fazerem essa resposta aqui com o grupo, né? Vocês não estão com os amigos. Mas se trocarem as cores, também obtém sempre a mesma explicação? Sim, né? Se trocar as cores ali, vocês podem colocar outra cor. A explicação vai ser a mesma. A cada duas cores iguais, uma vai ser diferente. Então, a explicação é a mesma. É possível trocar os triângulos por outra figura geométrica e mesmo assim formar padrões parecidos? Sim, se fosse quadrado, daria também triângulos, vocês estão fazendo agora, podia ser quadrado, podia ser círculo, dá também, né? Não mudaria o resultado. O que importa ali é a cor. Nessa atividade, você aprendeu que a sequência é formada por elementos que repetem segundo um padrão ou uma regra. É possível construir diversos padrões utilizando as mesmas figuras e cores. Veja 3 exemplos a seguir. Em cada linha há um padrão. Você consegue identificá-los? Então, aqui tem a primeira linha, a segunda linha. Nossa, deixa eu arrumar esse número 2. E a terceira linha, tá vendo? Cada um aí tem um padrão. A primeira linha é quadrado, círculo, triângulo, quadrado, círculo, triângulo, quadrado, círculo, triângulo. Tem esse padrão e tem a padrão de cores, né? O quadrado é vermelho, o círculo amarelo e o triângulo azul. Quadrado vermelho, círculo amarelo e triângulo azul. Esse é o padrão. Já no padrão na linha 2 é um triângulo, 2 quadrados, 2 círculos, um triângulo, 2 quadrados e 2 círculos. Então vai ter aí, só tem um triângulo e daí depois vem 2 quadrados e 2 círculos, né? Esse é o padrão. Já na linha 3, o padrão é 2 círculos, um quadrado, 2 círculos, um quadrado, 2 círculos, um quadrado, né? Esse é o padrão. Vocês têm que observar aí que as coisas que se repetem ao longo aí do tempo da atividade, tá? Raio-X, que é, né, pra gente pesquisar aqui. Ana começou a construir uma parede com blocos lógicos retangulares. Em certa parte, percebeu que havia criado uma sequência de cores. Explique o padrão e pinte as cores que faltam. Observe que o padrão começa na primeira linha e segue o mesmo padrão nas linhas seguintes. Então, aí, vocês podem observar que temos aí, ó, 1, 2,
amarelos. Depois temos um azul e um verde. Depois, ó, um, dois amarelo, um azul e o verde. Ah, deixa eu arrumar ali. Coloquei o número 2, ali é o número 1. Peraí. Um verde, ó. Um, dois amarelos. Vocês estão percebendo? É dois amarelo, um azul e um verde. Dois amarelo, um azul e verde. Né? Daí aqui tem as partes aí dos retângulos que tá em branco para vocês completarem. Então nós temos aqui um azul, um verde, dois amarelos, um azul. Depois do azul, qual cor que vem? Vem a cor verde. Então vocês vão pintar, né? Com a cor verde. Depois nós temos aí dois azul, depois do azul, qual cor que vem? Vem... Cadê? Depois do amarelo, vem qual cor? Vem a cor azul. E aqui vocês vão completar toda a sequência, né? Então é dois amarelo, um azul, um verde. Dois amarelo, um azul e um verde. Essa é a sequência. Bom, crianças, terminamos a nossa aula de matemática.